Boa tarde a todos. Estamos no dia 3 de janeiro de 2021, no início deste ano. Eu gostaria de falar para todos, de uma forma geral, mas particularmente para os nossos amigos e para os membros da Igreja que se reúne no Centro Bíblico da Feira. E gostaria de começar por dizer que o nosso Deus é o Deus das novas oportunidades, dos novos começos. E nós que vamos começar agora este ano, podemos estar certos disto. Nós não sabemos o que é que 2021 nos vai trazer, mas uma coisa sabemos: que o nosso Deus, o Deus das novas oportunidades, estará connosco, cuidando de nós, dando-nos novas chances para recomeçarmos, se porventura tivermos necessidade disso. A doutrina central da Bíblia é a doutrina do novo nascimento. E o novo nascimento, o que é que significa? Começar tudo de novo. Naquela conversa que Nicodemos teve com o Senhor Jesus naquela noite, Jesus disse-lhe claramente que era necessário ele nascer de novo. Ele argumentou dizendo: mas como é que eu posso nascer segunda vez? Pois é isso. Nós, na nossa vida cristã, podemos nascer segunda vez. Podemos recomeçar outra vez. E é um versículo que eu gostaria de partilhar convosco, que está em Provérbios, capítulo 24, o versículo 16, que diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. E ele levantar-se-á porquê? Porque o Senhor vai dar uma nova oportunidade. É possível recomeçar outra vez. Claro que há muitos que pegam neste versículo e noutros versículos com a mesma mensagem e apropriam-se indevidamente deste texto, dizendo que, então, nesse caso, podemos pecar à vontade, escusamos de ser cuidadosos no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida do dia a dia. Não é tão importante assim a santificação prática, porque se nós cairmos, nós temos a graça de Deus que nos vai levantar outra vez. Portanto, nada de preocupações. Não. A mensagem deste versículo é outra. E se nós formos estudar este tema com outros versículos da Bíblia, nós iremos ver que, por exemplo, o apóstolo Paulo disse: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, diz ele. Porque se fosse assim, nós já teríamos caído da graça e já teríamos feito o naufrágio da fé. O apóstolo João, na sua primeira epístola, ele dá uma ordem. Ele é imperativo quando diz: filhinhos, não pequeis. Então a ordem é para não cairmos. Mas ele acrescenta: mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A ordem é: não pequeis. Mas se nós pecarmos, podemos recomeçar tudo outra vez. E esta mensagem e os exemplos não nos faltam na palavra de Deus que reforçam este pensamento. E desde muito cedo nós vemos isso. Vemos isso, por exemplo, na vida de Caim. Quando Caim e Abel foram oferecer sacrifícios ao Senhor, nós vemos que Abel ofereceu dos cordeiros do seu rebanho. Porquê é que ele o fez? Ele fez-o porque nós lemos em Hebreus capítulo 11 que pela fé Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. E nós sabemos também que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E então Abel ofereceu cordeiros do seu rebanho porque o Senhor lhe disse, tanto a ele como ao seu irmão Caim, para fazer isso. E Caim o que é que fez? Agiu em conformidade com a sua própria opinião, com a sua lógica. Eu sou lavrador, eu vou oferecer frutos da terra. E então comparecem os dois perante o Senhor. Abel com os cordeiros do seu rebanho em sacrifício. E Caim com os frutos de uma terra amaldiçoada. E nós vemos que o Senhor aceitou a oferta de Abel. Porquê? Porque foi em conformidade com as exigências dele. Porque aqueles cordeiros falavam acerca do Cordeiro de Deus que haveria de vir para tirar o pecado do mundo. Caim, por sua vez, oferece os frutos da terra. E muitos têm seguido este caminho, oferecendo ao Senhor o seu sacrifício, o seu esforço, quando a salvação é pela graça e pela fé no Cordeiro de Deus. Quando Caim se apercebe que o Senhor rejeitou a sua oferta, nós vemos que ele ficou irado. Em segundo lugar, descaiu-lhe o seu semblante.
Quem olhava para ele via que ele estava zangado, furioso, reagiu mal. E o Senhor amavelmente fala com ele e diz: Caim, mas se tu fizeres bem, com certeza que tu serás aceito. Isto é, se tu corrigires o erro, podes recomeçar tudo outra vez. E eu aceitarei a tua oferta. E isto aconteceu tantas vezes. Por exemplo, Noé. Noé construiu a arca está pronta ao fim de tanto tempo e tudo estava preparado para que o Senhor abrisse as janelas do céu, as fontes da terra e inundasse a terra com um dilúvio como nunca existiu, nem existirá jamais. E tudo está pronto. Mas nós vemos que o Senhor ainda esperou mais 7 dias. E depois é que fez com que as chuvas começassem a cair em catadupa sobre a terra. Ainda 7 dias. Mais 7 dias de oportunidade para alguém entrar na arca. Por exemplo, melhor, um outro exemplo. A nação de Israel. O povo escolhido de Deus. O Senhor escolheu. Porquê é que o escolheu? Devido à sua soberania. O Senhor orgulhosamente dizia: o meu povo. Disse a Moisés: diz a Faraó: deixa sair o meu povo. O meu povo. Tão carinhosamente, o Senhor tratou aquele povo que disse: do Egito chamei o meu filho. Pois é, o povo escolhido de Deus. Mas a sua história é caracterizada por quedas. E o Senhor levantava-os para eles caírem outra vez. Particularmente caíram no pecado da idolatria, coisa que o Senhor abomina. Mas a certa altura, pela boca do profeta Jeremias, o Senhor diz àquele povo, ao seu filho: tu te tens maculado com muitos amantes, mas mesmo assim volta para mim e eu te receberei. O Deus dos recomeços. Um outro exemplo. Avançamos na história e na data deste acontecimento. O apóstolo Pedro nega o Senhor 3 vezes. E quando ele cai em si, ele pensou o quê? Não é difícil nós imaginarmos o que ele pensou. É o fim, não há outra oportunidade. Fiquei estatelado, prostrado nesta queda. Ele chora amargamente. Mas quê? Mas o Senhor levantou. E passado algum tempo, ele está a pregar com toda a ousadia e com toda a coragem, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. É o Deus dos recomeços. Quantas e quantas vezes nós, quais filhos pródigos, nós vamos para uma terra longínqua, gastamos o nosso dinheiro e o nosso tempo nas coisas que não satisfazem, nas coisas que não valem a pena, e deixamos a comunhão, a proximidade com o Pai. Mas quando nós voltamos, nós somos recebidos, nós somos acolhidos. O pai do filho pródigo disse: este meu filho estava perdido e foi achado. Tinha morrido e reviveu. E houve festa. E quando o filho mais velho regressa à casa, o que é que ele ouve? Ele ouve as músicas e as danças. Já agora, uma questão. Será que o pai era apenas espectador naquela festa ou ele também participava? Será que ele também dançava alegremente o regresso do seu filho? A comemorar, melhor direi, o regresso do seu filho? Conseguem imaginar Deus a dançar? Não sei. Mas a Bíblia diz, por exemplo, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Haverá também danças. E se houver danças, Deus dançará. É uma questão que nós iremos ver quando chegarmos à sua presença. E assim, tantos de nós que tropeçam, que caem, mas nós somos curados. O Senhor pensa, trata as nossas feridas, as feridas da nossa alma com o azeite do Espírito e com o vinho da sua alegria. E nós recomeçamos outra vez. Se calhar, alguns de nós chegam ao fim deste ano. Chegaram ao fim de 2020, melhor direi, combalidos na sua fé. Se calhar, o contexto em que nós vivemos, o ano que acabou há pouco, prejudicou-nos, afetou-nos emocional e espiritualmente, se calhar alguns até do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional, e chegamos ao fim combalidos, doentes, enfraquecidos na fé.
Se calhar a pensar se vale a pena recomeçar outra vez. É possível e vale a pena recomeçar outra vez. E a esses, particularmente a esses, eu digo, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés. Vamos recomeçar outra vez. Com mais afinco, com mais sabedoria, com mais prudência, com mais fé, com mais compromisso. E se apesar disso, alguma vez cairmos durante este ano, se tivermos alguma queda espiritual, se nós fizermos alguma coisa que não devemos de fazer, se o pecado correu atrás de nós e até nos apanhou e nos derrubou, não há necessidade de nós ficarmos prostrados. Aquele que nos guarda pela sua graça pode nos levantar através da sua misericórdia. E não somente nós percorremos a nossa carreira caminhando, mas correndo, renovando as nossas forças em Cristo, que está perto. O justo 7 vezes cairá, mas se levantará. E por isso, nós bateremos outra vez a portas que ficaram fechadas para o Evangelho, que não se abriram durante o ano passado. Faremos o que ainda não foi feito. E com a ajuda do Senhor, cresceremos mais na sua graça e no seu conhecimento. E continuaremos a correr. E vamos chegar ao fim de 2021, caso o Senhor não venha antes. Vamos chegar ao fim vitoriosos. Vamos chegar ao fim com um sentimento de dever cumprido. De termos feito a nossa parte, sabendo que o Senhor não falhou a fazer a parte dele. E nessa parte que Ele faz, é nos levantar quando nós, porventura, estamos caídos. Será o Deus das novas oportunidades, o Deus dos recomeços em 2020. Disponibilidade. Precisamos de estar disponíveis para Deus. Para que isso aconteça, além daquilo que nós dissemos, é a altura de nós relembrarmos aquilo que Maria disse ao anjo quando lhe foi anunciado que ela seria a mãe do Salvador. Ela disse: eis aqui a tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade. Servir o Senhor. Ontem estava na minha zona de conforto, em casa, e recebi um telefonema para ir hoje fazer uma cerimónia fúnebre de uma irmã na fé. O meu primeiro impacto, vou confessar a minha queda, a minha fraqueza, foi sábado de manhã. Os meus planos um bocado transtornados. Ter que fazer alguns quilómetros, preparar 2 mensagens. Mas depois, rapidamente recuperei. O Senhor levantou-me. E em que é que consistiu essa recuperação? Comecei a pensar no privilégio que é de servir o Senhor, de pregar o Evangelho, coisa que hoje fiz pela sua graça. E falei acerca de 2 coisas. Falei num sítio, na agência funerária, eu falei do privilégio de sermos da família de Deus, daquela senhora que estava ali, ser minha irmã na fé, porque se tornou filha por adoção em Cristo. O privilégio de fazermos parte integrante do maior projeto de Deus. Depois no cemitério eu falei acerca da voz que um dia se vai ouvir naquele lugar. Será a voz do Filho de Deus. E aqueles que ouvirem essa voz, e eu apontei para aquele caixão e disse: e esta irmã vai ouvir essa voz. Será a voz do Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que não vai pregar naquele lugar. Não vai falar acerca de verdades teológicas, vai apenas citar nomes. E vai citar os nomes daqueles que morreram em Cristo. E esses ressuscitarão. E com convicção eu anunciei esta mensagem. Este privilégio de nós podemos falar àqueles que não creem, àqueles que não têm conhecimento disto. E o ano de 2021 vai ser um ano de oportunidades, uns de uma maneira, outros de outra maneira, para nós pregarmos este Evangelho glorioso, este Evangelho da graça de Deus, salvação pela graça mediante o Senhor Jesus Cristo. E se o Senhor vier durante o próximo ano, que Ele nos encontre, nos ache servindo. Servindo
ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, servindo com um zelo que vem de Deus. Sede fervorosos no espírito, servindo o Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão, se for feito no Senhor. E com esta disponibilidade, faça-se em mim, como servo, faça-se em mim, ó Deus, a tua vontade. E posso dar o caso de ser o ano em que o Senhor venha, e nós então iremos partir para a eternidade, levados no dia do arrebatamento para a presença do Senhor. Pode ser também o ano da nossa partida pela morte, a gente não sabe. Mas se for, também será um ano de descanso. E a nossa morte será preciosa para o Senhor. Iremos partir em paz. Iremos descansar das nossas obras. E os nossos trabalhos, e melhor, iremos descansar dos nossos trabalhos. E as nossas obras nos vão seguindo. Nos vão seguir. Obras essas que nós fizemos pelo poder da graça. Obras que nós fizemos ao confiarmos no Senhor para nos levantar outra vez, para nós prosseguirmos a nossa carreira cristã. Servindo o Senhor pode ser o nosso lema. O nosso lema de vida para 2021. Servindo o Senhor. Pode ser, quem sabe, o slogan para a nossa igreja. Servindo o Senhor. E um dia, se formos fiéis nesse serviço, que pode ser até, aos olhos dos homens, um serviço pequeno, mas se nós formos fiéis nesse pouco, ouviremos aquelas palavras do Senhor Jesus: bem está, bom e fiel servo, servos de Deus. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, entre o gozo do teu Senhor. E nós entraremos, quem sabe, em 2021, no gozo do nosso Senhor, a quem nós queremos servir. Que o Senhor abençoe as vossas vidas, abençoe as vossas famílias, o Senhor abençoe a nossa igreja, o Senhor abençoe o nosso país, e que no nosso país também seja um ano de mudança em relação a esta pandemia e um ano de reavivamento espiritual para a glória de Deus e para a bênção do nosso país, para a bênção de Portugal. Que assim seja. Que o Senhor nos abençoe. Amém.